A paz seja com todos meus amados, queridos ouvintes da Palavra do Dia. Glória a Deus, estarei lendo Deuteronômio 11, verso 13, que diz assim a palavra: E será que, se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje te ordeno de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra ao seu tempo, a temporânea seródia, para que recolhas o teu grão e o teu mosto e o teu azeite, e darei erva no teu campo, os teus gados, e comerás, e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e servais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e encha ele os céus, e fecha ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade. E cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-a por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre vossos olhos. E ensinai a vossos filhos, falando delas assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreve-a nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os vossos dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Porque se diligentemente guardares todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e ele vos achegardes, também o Senhor, de diante de vós, lançará fora todas as nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio o rio Eufrates, até o mar ocidental, será o vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor, o vosso Deus, porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o temor, como já vos tenho dito. Gente, essa palavra será breve. Olha, os benefícios da obediência, gente. O Senhor está falando que se a gente ficar do lado dele, amando ele, guardando seus mandamentos, gente, o Senhor dará chuva, gente, ao seu tempo. Gente, terá a chuva seródia, a temporã, terá o grão, o mosto, o azeite, gente, a erva do campo, gente, para os gado comer. Gente, então quer dizer que se faltar chuva, que se faltar o alimento, o gado, se faltar o azeite, gente, é tudo consequência de desobediências, com certeza, gente. Porque se a gente não quer o bem, o mal toma conta, né? Então, o tempo, as gestações, né? A gente vê aí que as bênçãos estão todas na mão de Deus. Olha só. E darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Gente, a gente vê tanto lugar árido, né? Terrivelmente seco, as pessoas têm que ficar levando água para lá,
Por que será, né, gente? São consequências do afastamento da pessoa de Deus. Ai, mas Deus, né, é misericordioso, é bondoso. Tá, mas e se a pessoa não quer, né, gente? Olha aí, ó, né? Às vezes a pessoa não quer, né? Ó, guarda o vosso coração e não se engane e vos desvie, servindo a outros deuses e vós inclineis perante ele. Mas só que Deus é bem claro, né? Se a pessoa deixa de servir um Deus vivo para poder adorar um que é morto, então esse morto vai dar o que para a pessoa? Ela está morta, ela é uma estátua, ela não tem vida. Como que ela vai dar vida para a pessoa se esse próprio Deus está morto? Como que um Deus morto vai dar saúde para alguém? Como que um Deus morto vai fazer chover? Como que um Deus morto vai dar fartura se está morto? É isso que Deus está falando. Viu? Não desvia o caminho de mim, o Senhor está dizendo. Não vai servir a outros deuses, não inclina perante outros deuses, certo? Porque senão a ira do Senhor acende contra a pessoa e ele fecha os céus e não tem água. A terra não dá novidade e a pessoa ela perece cedo. A vida da pessoa é cortada, né? A pessoa acaba falecendo, como que eu posso dizer, precoce, né, gente? Ai, então, gente, é isso que Deus está falando, né? Põe essas palavras no vosso coração, põe essas palavras na vossa alma. Ata, olha só o que ele fala. Atai por sinal na vossa mão. Coloca uma fitinha para você lembrar no teu dedo, para que esteja na testeira e entre vossos olhos. Olha, até no meio da testa para pôr, né? E ainda o Senhor diz: ensina os seus filhos, fala para os seus filhos. Mas quando que eu vou falar? Quando você estiver sentado na mesa, está escrito aqui, ó, no verso 19. Quando você estiver sentado em casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando você for deitar, quando você levantar. Ou escreve até no umbral da tua porta, viu? Escreve os mandamentos de Deus, fala de Deus para os seus filhos, fala de Deus para a sua casa. Coloca os mandamentos de Deus aí, os versículos aí nos umbrais da tua casa, tá? Para que multiplique os vossos dias, para que os seus filhos na terra do Senhor, que o Senhor jurou aos seus pais, o Senhor dê a bênção sobre a sua casa. Meu Deus, gente, olha que forte, né? A obediência, né? Porque se diligentemente guardar todos os mandamentos, é todos, tá? Não é só aquele que a gente quer, é todos. Se nós guardar, como Ele nos ordena, amando ao Senhor, amando o vosso Deus, andando nos caminhos do Senhor, e se você se chegar a Ele, também o Senhor de diante de vós lançará fora as nações, essas nações, gente, para nós hoje, o Senhor lançará fora os nossos inimigos, dará livramento para a gente sobre as potestades malignas, né? Porque a nossa luta não é contra a nação, tal. A nossa luta é contra os demônios, contra os espíritos mal, né? Então, o Senhor lança fora de diante de nós, né? E possuiremos nações maiores, mais poderosas, né? Hoje para nós. Mas o Senhor tem promessa, gente, para o Brasil. O Senhor tem promessa para as nações, né? Mas as pessoas se afastam de Deus. E o Senhor disse a gente amar. Olha aqui, ó, amando o Senhor, amar, gente. Sempre nós, sabe o que a gente faz? A gente coloca muitas outras coisas no lugar de Deus, né? Quantas das vezes a gente exalta um problema? Eu não posso servir a Deus porque o meu problema é esse. Então, aquele problema para você é maior do que Deus.
você está colocando esse problema num pedestal, né? Mas aqui está dizendo, amando o Senhor, andando nos seus caminhos, e se você se chegar a Ele, também o Senhor te dará vitória. Todo lugar que você pisar a planta do seu pé, desde o deserto até o Líbano, o Senhor dará para você. Quer dizer, tudo que você precisa, o Senhor te dará, mas tem as condições. Não é assim, ó, eu amo a Deus numa parte e na outra parte eu dou uma brechinha para os meus desejos, para minhas coisas. Ah, Deus falou que não é para mim ir lá, eu vou. Ah, Deus falou para mim não usar isso, eu uso. Você está entendendo? Assim, quer dizer, eu tenho umas coisas assim que eu acho que não tem nada a ver. Então, essas pequenas coisas que não tem nada a ver, elas se tornam um empecilho, né? Você pode ver que são as pequenas coisas que nos incomodam, não é verdade? Não incomoda? Uns parasitas, são tão pequenininhos, né? Mas incomoda tanta gente, não é verdade? Então, a gente tem que ver aí, ó, ou totalmente nós amamos a Deus, ou totalmente nós andamos nos seus caminhos, ou totalmente nós chegamos a Ele, ou a gente vê o que a gente faz, porque não dá para a gente servir dois senhores, né? Aí então o Senhor diz assim que tem promessas maravilhosas, conquistas, né? Está escrito aqui. No verso 25 diz: ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso temor e o vosso terror, como já tenho dito, entendeu? Então os inimigos terão medo da presença de Deus em você. Eles se renderão, né? Eles se curvarão. Se a gente amar Deus, se chegar a Ele lá e deixar nossos problemas na mão dele, sabe o que Ele faz? Os inimigos vão pedir perdão, vão voltar, reconciliar, né? Vai ser bênção, gente, porque Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. A bênção, quando nós ouvimos os seus mandamentos, que o Senhor, o nosso Deus, nos ordena. A maldição é se não ouvir os mandamentos do Senhor, nosso Deus. Se a gente desviar do caminho, né? Se a gente procurar outras coisas que não está enquadrado na palavra de Deus, né? Ai, pessoal, o Senhor, Ele nos introduz em terras maravilhosas, terras férteis, né? Porque o Senhor é aquele que lança a bênção sobre o monte de Gerazim e a maldição sobre o monte de Ebal, né? Então é isso, gente, o monte de Gerazim, seja o nosso Senhor Jesus, as coisas de Deus, né, a palavra de Deus. Então vamos ficar no monte Gerazim, receber as bênçãos de Deus, não no monte de Baal, né? Ebal, né? Ai, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Aí o Senhor termina esse capítulo dizendo assim: tende, pois, cuidado em fazer todos os estatutos e os juízos que hoje vos proponho. Gente do céu, Deus coloca diante de nós, gente, propondo para nós servi-lo, porque servir a Deus é ter bênção. Bênção, olha, a chuva no tempo certo, os gados não faltarão mantimento para os gados, gente. Meu Deus, se faltar, gente, um mantimento para os gados, como que a gente vai ter leite? Como que a gente vai ter carne, gente? Como que a gente vai sobreviver na terra, né? Sem as verduras, sem o arroz e o feijão que vem da terra, gente. Gente, ninguém vive em seca, não dá, né? Mas Deus, Ele quer nos abençoar, né, gente? Então vamos receber as bênçãos do Papai, no nome de Jesus, amando-o, achegando
e andando em todos os seus caminhos. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, o justo Cordeiro. Amém.